quero falar um pouquinho hoje sobre como a gente pode cumprir com esse chamado. Como fazer, como colocar em prática aquilo que Deus nos deu. Porque às vezes aquilo que Deus nos dá nós rejeitamos só porque é difícil. Aquilo que Deus nos entrega nós deixamos de fazer e buscamos fazer outra coisa que nós mesmos pensamos ou julgamos ser mais fáceis ou ser mais possíveis. E às vezes desprezamos um grande agir de Deus, desprezamos grandes coisas de Deus, porque achamos que a tarefa não é execuível, não é fácil de fazer, e rejeitamos o chamado de Deus por conta das dificuldades. Eu quero falar sobre isso hoje. O tema da nossa mensagem é construindo um ambiente de conquista. Como construir um ambiente para que eu possa vencer e cumprir o propósito de Deus na minha vida. Abre ela no livro de Neemias, a tua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 6, versículos de número 15 e 16, nós vamos ler juntos agora. Neemias capítulo 6, versículos 15 e também o 16. Neemias capítulo 6, versículos 15 e 16. Bem conhecido a história, a mensagem. Se você quiser ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, por favor. Neemias capítulo 6, versículos 15 e também o 16. Diz assim a palavra do Senhor: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram, e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Amém? Reconheceram que o nosso Deus é quem fizera esta obra. Pai, fala conosco, Espírito Santo, é a tua hora, fala no nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se assente, fique tranquilo. Tarefas difíceis. Como executar tarefas difíceis? Como cumprir com uma missão difícil, uma missão desafiadora? Como realizar aquilo que Deus me deu a fazer? Porque às vezes, irmão, uma missão desafiadora não é estar aqui no altar com o microfone na mão pregando. Eu sempre digo que pregar é relativamente fácil. Quando Deus nos dá alguns talentos, quando Deus nos dá um talento para a música, aquele que toca, pega o violão e toca, para ele é relativamente fácil. Deus deu um talento, para quem não tem o dom aí é difícil demais. As dificuldades, elas são para cada um de nós diferentes. Para alguns a dificuldade é a criação dos filhos. Para alguns pais é a criação dos filhos. É um desafio. Dizer não para os filhos é um desafio. E nós temos desafios e missões que Deus nos deu, como foi relatado aqui hoje, nesse teatro, nesta esquetezinha. Deus nos deu missões para que nós possamos cumpri-la, e devemos cumpri-la. Mas às vezes as missões são difíceis. Há momentos em que fica pesado. E para que a gente possa cumprir com essa missão, com as missões que Deus nos deu, nós precisamos, olhando aqui para Neemias, a história de Neemias, construir um ambiente de conquista, um ambiente de vitória, para que possamos vencer, para que Deus possa operar. Neemias, ele era judeu, foi levado como escravo, como servo, servia a um outro rei, ele era o copeiro do rei, todos os dias ele estava diante do rei, como um homem de Deus, com a alegria do Senhor no seu coração. Até que um dia o rei percebeu que ele estava entristecido. Ele disse: Neemias, você está diferente. Eu nunca te vi entrar assim diante de mim. O que aconteceu? Então Neemias relatou ao rei, dizendo que ele tinha ouvido falar que a sua cidade estava destruída, os muros estavam queimados, as portas estavam queimadas, e o povo estava em grande opróbrio, ou seja, tinham empobrecido muito, sofrendo demais, abandonados, e aquilo queimou no seu coração, ele entristeceu-se. Então Deus plantou no coração de Neemias um desejo. Quando o rei pergunta a Neemias, diz: o que você quer fazer? Ele disse: se o senhor me permitir, eu quero ir lá para a minha terra, e eu quero reconstruir a minha cidade.
E eu quero reconstruir. Ele entendeu de Deus um chamado. E Deus deu graça a Neemias. Olha aqui, irmão. O primeiro momento da missão, o chamado, o momento em que Deus nos chama, às vezes é mais fácil. O começo é fácil. Deus chamou Neemias e deu a ele todas as condições, porque ele alcançou o favor do rei. O rei deu uma carta para ele, liberou para ir estar na sua cidade, ainda deu a ele todos os recursos que ele precisava. Passa no bosque, pega toda a madeira, passa nas cidades e pega os materiais. E Neemias saiu dali feliz, porque Deus tinha dado a ele uma missão. Ele estava com a missão no seu coração, alegre, porque ele seria útil ao Senhor. Deus tinha uma missão, ele sabia o que tinha que fazer, ele sabia o que Deus tinha para ele, ele tinha plena certeza do caminho que Deus tinha preparado, e ele foi para cumprir a sua missão. E ele foi até lá para cumprir o seu chamado. Então, quando ele chega lá, as coisas são um pouco mais difíceis do que ele pensava. O muro estava derribado, as pessoas estavam entristecidas e angustiadas e desanimadas, mas alguém precisava fazer a missão de Neemias. Era dificílima, era uma obra dificílima e aos olhos de muitos outros impossível. Quando Neemias começou a construir, os inimigos, aqueles que estavam à sua volta, desprezaram. O que fazem esses fracos judeus? Zombaram deles, acham que vão conseguir fazer isso aí, acham que vão poder, acham que vai dar conta de reconstruir os muros. Desprezaram, zombaram. A primeira visão, a primeira reação daqueles que os cercavam era desdenhar, era rir, era zombar. Mas Neemias, ele construiu um ambiente de conquista, e Deus operou. E aqui a Bíblia diz que em 52 dias, num tempo recorde, o recorde dos recordes, Deus deu condições, e eles reconstruíram os muros, e o povo temeu, porque eles reconheceram que Deus estava naquele negócio. Deus estava naquele negócio. E eu quero falar sobre isso, sobre fazer obras difíceis, cumprir uma missão desafiadora. Reconstruir os muros foi uma missão desafiadora, mas Neemias comprovou que quando algo nos é dado por Deus, o impossível é apenas um detalhe. Quando algo é dado por Deus e nós aceitamos o chamado e nós aceitamos a missão, o impossível é apenas um detalhe. Eu coloquei aqui 3 passos ou 3 condições que criam um ambiente de conquista. 3 situações que nós precisamos estar atentos se queremos vencer, se queremos cumprir o chamado de Deus, se queremos ir adiante, se queremos que Deus haja em nosso favor, se queremos que Deus faça coisas extraordinárias, nós precisamos preparar o ambiente para que isso aconteça. E a primeira atitude, a primeira condição do ambiente de conquista chama-se trabalho duro. Trabalhou duramente. Quando Neemias chegou, ou quando ele andava, ele ia em direção à terra, em direção à cidade. Ele sabia que o trabalho seria difícil, ele sabia que precisaria trabalhar muito, porque toda a missão é realizada com trabalho, com muito trabalho. Neemias sabia que reerguer os muros seria uma obra cansativa e dedicação exclusiva. Não se tem colheita sem o esforço da semeadura. Tinha que trabalhar, tinha que puxar pedra. Não era chegar lá apenas e dar ordem, apenas chamar e os outros falar. Não, nós teremos que trabalhar. O sol escaldante, o trabalho era difícil, era pesado, era cansativo, era exaustivo. Mas Neemias não parou e Deus pôde agir, e um milagre aconteceu, porque Neemias era alguém que estava disposto a enfrentar o trabalho duro, trabalho árduo. Tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que ter dedicação. Deus usa aqueles que estão dispostos a trabalhar com vontade, trabalhar duramente. Para cumprirmos os propósitos de Deus em nossas vidas, precisamos estar preparados para o trabalho. Eu sempre falo aqui, né? Jesus nunca enganou ninguém, irmão. Quando Jesus voltar, a gente não vai poder olhar para ele e dizer: Senhor, mas eu não sabia. Sabia assim, está na Bíblia. Ele chamou, ele disse: rogue ao Pai, a seara é grande, e são poucos os ceifeiros, os trabalhadores. Rogue ao Pai que mande mais trabalhadores. Na seara é para trabalhadores. A seara é para quem quer trabalhar. A seara é para quem está disposto a gastar o seu tempo. A seara é para quem está disposto a investir força, a investir dedicação.
Neemias chegou lá, os muros estavam derribados, as portas estavam queimadas, o povo estava desanimado, o povo estava lá largado, jogado, com poucos recursos, desanimados. Não ia ser uma obra fácil, não seria algo fácil de fazer, aos olhos de muitos impossível, mas Neemias estava disposto a trabalhar duramente, estava disposto a empenhar, a dedicar-se. Nós não podemos fazer nada sem trabalho duro, nós não podemos construir nada, meu irmão. A nossa frasezinha, o clima é de festa, mas o ambiente é de guerra, irmão. E a guerra sobrevive o mais valente, na guerra sobrevive aquele que não desiste, na guerra sobrevive aquele que vai à luta, não aquele que se encolhe, não aquele que foge, é aquele que enfrenta, que levanta e vai para a batalha. Quando a batalha se vem, o guerreiro, o vencedor, é aquele que tem mais força, é aquele que tem mais dedicação, aquele que está mais preparado para conquistarmos, para vencermos, para que Deus possa agir, para que Deus possa nos ajudar, para que nós possamos fazer a nossa célula crescer, para que possamos multiplicar a célula, para que possamos discipular, fazer discípulos. Nós precisamos estar prontos para o trabalho duro. Não se faz nada pela sorte. Nem na empresa, quer crescer, trabalhe duro. Quer fazer algo dar certo e ir para frente, esteja preparado para o trabalho duro, esteja preparado para dedicar-se, esteja preparado para oferecer quase toda a sua força, porque onde tem trabalho, ali Deus está trabalhando também, operando. Se tem uma coisa que Deus nunca está fazendo, irmão, é nada. Deus nunca está parado. Jesus disse: eu estou trabalhando e o meu Pai trabalha também. Deus fez o trabalho, é através do trabalho que nós vencemos. Talvez as mãos daqueles homens eram fracas demais, talvez o poder de construção daqueles homens era pequeno demais, diante do tamanho, do desafio, do tamanho das muralhas, do trabalho que tinha que ser executado, mas eles desempenharam um trabalho duro, e pelo trabalho duro, Deus abençoou, e em 52 dias, eles levantaram aquelas muralhas. Imagina, irmão, Neemias chega lá: ó, gente, vamos erguer os muros. Esses muros aí já tentaram. Tentei uma vez, porque essa pedra é pesada, você nem sabe o peso dessa pedra aí. Ó, em 5 não ergue. 5 não ergue. E olha aí, só tem quebrado aí com nós aí, os veinhos. Aquele lá está mais morto que vivo. Esse aqui, quando a gente não quer fazer nada, a gente fica achando desculpa. Quando a gente quer fugir do serviço, quer fugir do trabalho, quer fugir da dificuldade, sabe que vai ser difícil, sabe que vai ter angústia, porque trabalho duro dá angústia, sabe que vai ter suor, porque trabalhar duro dá suor, e a gente quer fugir do difícil. Então a gente arruma uma desculpa para fugir do trabalho duro. Mas experimente colocar as mãos no arado e trabalhar com força, para você ver se Deus não se move. Os céus se movem, e no final as pessoas vão olhar e dizer: Deus está nesse negócio. Deus está. O primeiro ingrediente do ambiente de conquista é trabalho duro. Trabalhou duramente, Neemias trabalhou. O segundo ingrediente do ambiente de conquista é promover a justiça de Deus. Olha aqui, irmão, o povo estava lá em opróbrio, estava lá tudo largado, tudo, os muros derrubados, e Neemias chegou lá: e vamos trabalhar, e vamos meter a mão. E o povo chegou diante dele: mas, Neemias, nós não temos dinheiro para nada. Os nobres, os próprios nobres dos judeus, os próprios nobres do povo, havia um clima de injustiça. Havia uma cultura de injustiça ali naquele lugar, porque eles disseram: nós tomamos dinheiro emprestado dos nobres, até para pagar o imposto que nós não tínhamos. E as nossas filhas eles tomaram de servos, e alguns disseram: e nós nem vimos mais as nossas filhas, porque eles levaram. Tomaram as nossas terras, tomaram os nossos parreirais, as nossas plantações. O povo estava desanimado, estava desacorçoado, como diz o gaúcho, porque havia um ambiente de injustiça. Neemias percebeu aquele ambiente,
E então ele chamou os nobres e chamou os senhores e disse assim, essa frase: porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus? Não deviam praticar a justiça? Não devia trazer a justiça para dentro do reino de Deus? Não devia ser justo com o seu semelhante? Não devia ser justo com o próximo? Então ele convenceu os nobres a libertar os servos e devolver as terras. E ele disse: eu, como governador, não comerei o pão de governador. Ou seja, ele disse: eu não vou tomar para minha parte que é minha, para dar exemplo, para ser o exemplo da casa. Ele disse: eu agirei com justiça. Se nós queremos criar um ambiente de Deus, de conquista, nós precisamos instituir a justiça de Deus na nossa casa, a justiça de Deus na nossa própria vida, a justiça de Deus no meu próprio coração, ser justo com as pessoas, ser justo com a esposa, ser justo com o esposo, ser justo com os filhos, ser justo com as pessoas da minha célula, ser justo com o meu líder. A justiça de Deus é que cria também um ambiente de conquista, porque onde tem justiça, Deus está no meio. Quando o homem anda na justiça, quando nós cumprimos a justiça de Deus, então Deus vem caminhar conosco, porque Ele anda na justiça. Deus é um Deus de justiça. Ser justo com as pessoas, ser justo com o próximo. Quando a justiça de Deus se impõe, então cria-se um ambiente de grandes conquistas. Outra frasezinha nossa aqui, né? Malandro é malandro, o manezinho de Jesus. Manezinho de Jesus. Porque Deus não é Deus de malandro. O nosso Deus é Deus de justos, homens que andam na justiça, homens que vivem na justiça. O mundo deturpou, existe uma cultura de injustiça, existe uma cultura de um tentando se dar melhor nas costas do outro, e a gente vai junto na onda, achando que é o programinha do Silvio Santos lá, né? Topa tudo por dinheiro. Se vai ganhar um dinheirinho, então vale tudo. Vale tudo tomar o que é do outro, vale lograr, vale enganar, vale mentir. Mas quando nós trazemos um ambiente de justiça, sabe o que é ambiente de justiça em casa, irmão? É o marido falar a verdade para a esposa, é a esposa falar a verdade para o marido, e ambos andarem em um ambiente de justiça. É o filho respeitar o pai, porque é um mandamento de Deus: honra o teu pai, é o primeiro mandamento com promessa. Quando nós trazemos os princípios de Deus para a nossa vida, quando nós trazemos os valores de Deus para a nossa vida e passamos a andar num caminho de retidão, então o ambiente está favorável para Deus nos levar a fazer coisas extraordinárias. Ele instituiu, impôs, ele era o governador. Quando a justiça de Deus se impõe, então cria-se um ambiente para grandes conquistas. E a última desta noite, o último ingrediente do ambiente de conquista que Neemias colocou e implantou e trabalhou foi quando ele resistiu à oposição. Ele não combateu a oposição, apenas resistiu. Todas as vezes que Deus nos dá algo para fazer, todas as vezes que nós ganhamos algo de Deus, sempre alguma oposição se manifesta, sempre alguma oposição há. E é por isso que quando vai casar, né, o pastor, o padre fala: se alguém tem alguma coisa contra, se tiver oposição, que se levante agora, manifeste agora, porque sempre tem. O casamento tem oposição, tem alguma coisa que nos resiste, tem o sentimento. Às vezes o nosso próprio sentimento é o nosso opositor, o nosso próprio eu é a maior oposição que sofremos, porque ele é contra seguir os princípios de Deus. A carne é contra as coisas de Deus, a carne é contra o Espírito, e ela se opõe às coisas do Espírito. Nós caminhamos e temos dentro de nós a maior oposição, e ela tenta nos tirar a nossa atenção. Neemias teve opositores que se levantaram, primeiro desdenharam. Olha aqui, irmão, primeiro desdenharam. O que faz esses fracotes aí? O que faz esse fraco judeu? Você não vai conseguir, eles não vão dar conta, isso não é para vocês, não vai ser possível fazer. A oposição se levanta e a primeira coisa que ela faz é tentar nos desanimar. Não, você acha que você está pronto? Acha que você vai... Esse I aqui, né, irmão?
Sei não. Mas assim, você acha que consegue? Neemias recebeu oposição. Depois eles tentaram criar alguns ardis, lutaram com todas as ferramentas, com toda a sutileza que eles tinham. Mas Neemias ficou alerta. Ele ignorou a provocação e manteve o foco na missão. A oposição a Neemias não fez ataques de combate, mas apenas tentou oferecer-lhe uma oportunidade para tomar uma decisão errada. Eles queriam impor em Neemias para ele implodir. Ele ia implodir a missão, porque se ele toma uma decisão errada, se ele faz alguma coisa errada, se ele aceita a provocação, se ele aceita o ardil, eles chegaram e disseram: Neemias, mandaram uma carta, vem aqui, vamos fazer uma festinha ali, noutra cidade, é só uma festinha rapidinho, não tem problema, isso não dá nada. Neemias disse: não, eu estou em uma grande obra. A oposição tentando levá-lo, mas ele estava atento. Neemias estava esperto, ele estava ligado. Ele não foi bater boca, ele não foi lá brigar, ele apenas se manteve focado, fazendo aquilo que Deus tinha dado para ele fazer. Sabe como é que a gente vence, irmão? Fazendo o que Deus deu para a gente fazer. Baixa a cabeça e trabalhe. Baixa a cabeça e continua. As pessoas estão dizendo: não é para você, não vai dar certo, eu acho que você não consegue. Baixa a cabeça e continua, porque a missão que Deus me deu, e se Deus me deu, Ele vai fazer com que eu consiga cumprir. Deus vai dar condições. Deixa os outros falar, deixa a oposição gargantear, deixa a oposição armar, deixa a oposição falar, deixa a oposição fazer o que ela quiser. Eu bem sei quem tenho crido, como disse Paulo, e sei que Ele é poderoso para guardar meu depósito. Nós começamos a trabalhar com célula, ouvi um monte de besteira. Pastor, não é assim que faz. Pastor, se o senhor teimar nesse negócio de célula aí, eis que te digo, vai dar tudo errado. Eu não fiquei brigando. Amém. Você acha? Amém. Deus falou para mim diferente. Agora não sei, Deus tem um problema, porque ou eu não sirvo mais para ser pastor dessa igreja, ou Deus está mentindo para mim, porque faz 2 anos que eu estou orando, esperando de Deus um dia para a gente começar. Eu sei das dificuldades, eu sei dos desafios, eu sei dos problemas, e tivemos muitas dificuldades, tivemos muitos desafios, tivemos muitos problemas, acertamos bastante, erramos muito, mas nós não paramos de construir os nossos muros. Não paramos, nem por causa da oposição, nem por causa dos que desdenharam, nem por causa dos que zombaram, nem por causa dos que foram oposição. Continuamos fazendo a obra que Deus nos deu para fazer. Porque as afrontas, as mentiras, as calúnias, as difamações, os enganos são ferramentas da oposição para tentar nos tirar da posição de construtores e nos dispersar a atenção daquilo que realmente é relevante e importante. Eu estou aqui líder de célula. Alguém falou que o outro sonhou, que o outro pensou que talvez eu não tinha que ser, que eu não sou um bom líder de célula. Eu acho que eu vou parar. Vá para lá. Deixa a oposição. Tapa os ouvidos para a oposição. Foca em Deus. O trabalho é difícil, é árduo, a pedra é pesada, o sol é escaldante. Ixi. Mas Deus me deu algo para fazer, e eu sei o que eu estou fazendo, porque Ele me deu para fazer, e eu vou fazer, e vou continuar, e vou conseguir, e vai terminar, porque o Senhor foi quem me deu essa tarefa. Ele vai me dar condições. O ambiente de conquista está formado, onde tem trabalho duro, onde a justiça de Deus prevalece, onde os ouvidos estão fechados para a oposição. Deus encontra um ambiente propício para levantar muros, um ambiente propício para fazer obras extraordinárias. Foi assim que Neemias reconstruiu um muro. Foi assim que depois ele reconstruiu a cidade. Foi assim que nos tempos de Neemias nós tivemos um grande avivamento bíblico.
onde as pessoas se voltaram a Deus, se voltaram à palavra de Deus, e o povo do Senhor teve um tempo de grande fartura e prosperidade, porque havia um ambiente de conquista. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, então construa lá um ambiente de conquista. Traz a justiça de Deus a começar em mim. A começar em mim, busque os princípios de Deus, a começar em mim, as coisas vão mudar e vai começar em mim. As coisas a partir de hoje aqui nesta terra vão ser diferentes e vai começar em mim. Eu vou começar a fazer, nós vamos construir lá na minha célula um ambiente de conquista, seguir os princípios, seguir os valores, resistir à oposição e trabalho, trabalho, trabalho e mais trabalho. Porque aquele que semeia, a Bíblia diz, aquele que vai andando, gemendo e chorando, lançando as suas sementes, a Bíblia diz, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É com o trabalho que nós vencemos. É com os princípios de Deus na nossa vida que a oposição fica envergonhada. O tempo passou. Aqueles que zombavam depois ficaram envergonhados. Aqueles que riam foram ridicularizados. Porque todos, a Bíblia diz, todos à volta, os inimigos, os opositores e todos que estavam à sua volta, temeram muito, porque eles reconheceram, Deus está naquele negócio. Deus está naquela vida, Deus está naquela família, Deus está naquela célula, Deus está com aquele líder, Deus está com este pai de família, Deus está com esta mãe, Deus está agindo, tem um ambiente de conquista, e agora tudo que ele se põe a fazer vai dar certo, porque Deus está agindo naquele lugar. Aleluia, um ambiente de conquista. Fica em pé em nome de Jesus. Nenhuma missão nos dada por Deus é impossível de ser realizada se estivermos dispostos a obedecer a Deus e cumprir com seus propósitos, seguindo os passos de Neemias. Vamos avançar, não vamos parar de crescer, vamos continuar. O trabalho é difícil, às vezes é cansativo. Olha aqui, eu falei hoje de manhã, estar cansado não é pecado, irmão, pecado é desistir. Porque Deus diz, aquele que está cansado e sobrecarregado, Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Falei esses dias aqui de algo que Deus ministrou no meu coração sobre cansaço. Eu andava alguns dias, eu ficava sozinho, vinha na minha mente, eu estou cansado. Estava trabalhando e parava um pouquinho, vinha na minha mente, eu estou cansado. Eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado. Então a gente começa a pensar só no cansaço. Eu tenho que dormir cedo, acordar mais tarde, mas não pode, tem a tarefa, tem isso, tem aquele compromisso. Um chama, outro pede, tem que fazer, tem que falar. E eu estou cansado, eu estou cansado, eu estou cansado. E Deus falou para mim, vai para a cama. Olha aqui, irmão. Que extraordinário. Deus disse que cansaço, o remédio para cansaço é a cama. Eu disse, como assim, Deus? Eu sei que se eu dormir uma boa noite de sono, o meu corpo vai descansar e no outro dia eu vou estar bem. O cansaço físico, eu deito na cama e eu vou recuperar. Mas o meu cansaço não é físico, Deus. O meu cansaço é emocional. Eu estou cansado de pensar constantemente pensar. Achar soluções e pensar, eu estou cansado disso. Meu cansaço é emocional. O cansaço é espiritual, a fadiga do trabalho, da oposição, eu estou cansado. E Deus disse, então vai para a cama. Eu disse, mas Deus, a cama é só para o corpo físico. Ele disse, não, em cima da cama é o corpo físico. Do lado da cama tem descanso para a alma. Dobra os teus joelhos do lado da tua cama. E tem descanso para a alma. E tem renovo do Espírito Santo. E tem vida nova, e tem resgate. Dobra o teu joelho, vai para a cama. O descanso físico é em cima da cama, mas o descanso emocional e espiritual é do lado. Joelho dobrado e oração. E o Espírito Santo, Ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O trabalho é difícil, a pegada é bruta, Tem que ter esforço, tem que ter dedicação, mas nós não estamos sozinhos.
Você não está sozinho nesta jornada, você não está sozinho nesta empreitada. O Deus que te chamou e te deu a missão, Ele está caminhando junto. O Deus que chamou e deu a missão está fazendo tudo, movendo céus e terras para que este muro seja construído. Este muro será reconstruído e o tempo será recorde, e todos virão que Deus está neste negócio. Deus está neste negócio. Não é para parar, é para continuar. Apenas continue. Apenas continue. Pegue mais uma pedra e traga para o lugar dela. Dê mais um passo à frente e continue. Sambalate grita aqui, Tobias grita de lá. Os opositores, deixe os opositores. Não olhe para eles, não perca tempo com eles. Não se justifique para eles, não dê atenção para eles. Continue fazendo, diga: eu estou em uma grande obra. Deus está levantando a minha casa assim. Deus está restaurando a minha família assim. Deus está restaurando o meu ministério sim. Deus está fazendo de novo. Os muros estão sendo erguidos, porque nós estamos criando um ambiente de conquista. Eu vou construir na minha casa, eu vou construir na minha célula, eu vou construir na minha rede, eu vou construir na nossa casa. O ambiente de conquista está pronto, está preparado. Deus está agindo, Deus está se movendo. Olhe para os muros, eles já estão sendo levantados. Olhe para os muros, Deus já está reconstruindo. Olhe para os muros, porque é sinal de que Deus está neste negócio. Deus está agindo.